Boa noite! Boa noite, pessoal! E aí, como vocês estão? Vamos aguardar aí o pessoal entrar, dar alguns minutinhos aí para as pessoas irem entrando. Vamos falar hoje de propósito de vida e propósito de alma. Você já parou para pensar qual é o seu propósito de vida? Como que você identifica o seu propósito de vida? Como que você identifica o seu propósito de alma? Você faz na vida o que você entrega para a vida, para o mundo, para as pessoas. É o que você gosta de fazer? Isso te preenche? Isso te torna pleno? Isso te torna feliz? E como que você consegue identificar o que te faz feliz no que você entrega para o mundo, né? Essas são questões assim muito profundas, muito polêmicas, que a gente não para pensar, principalmente aqui no Ocidente, em que, pelo menos na minha geração, né, anos 80 ali, né, que tem esses nomes geração X, geração Z, que eu ainda não consigo classificar, né? Mas assim, na minha geração, né, existia um modelo social, né, em que as pessoas elas tinham que se adequar àquele modelo ali, né? Então era um modelo de aprendizado, um modelo de escola, um modelo de faculdade, das matérias, das profissões que geravam uma condição de vida melhor, financeira, né? E era mais por essa vertente que nós éramos encaminhados. Então, se, por exemplo, uma criança não conseguia se adequar àquela caixinha ali, aquele modelo escolar de ensino, ela era considerada uma criança marginal, ou seja, uma criança à margem, uma criança diferente das outras. Por quê? Porque ela não estava indo com o bando, né? Ela não estava sendo igual. E na maioria das vezes essa criança era depreciada, né? O que quer dizer isso? Era uma criança que, por ser diferente, por não se adequar àquele modelo de aprendizado ali, ela era considerada uma pessoa com problemas, no mínimo com problemas, né? E na nossa época, né, anos 80 ali, não tinha muito esse tato da psicologia, né, de pensar nas consequências psicológicas que determinados argumentos, né, que determinadas palavras ditas àquela criança ali interfeririam negativamente na formação daquela criança, né? Então, eu, por exemplo, eu fui uma criança que eu não me adequava ao modelo, aquele modelo ali de aprendizado, né? Eu não conseguia me encaixar naquilo ali. E por não conseguir me encaixar naquele modelo ali, eu ia para a escola muito chateada, né? E assim, por mais que eu me esforçasse, né? Porque a nossa família, nossos pais ali, eles
colocam a gente na direção de se adequar, porque é o único caminho social, né, para formar ali uma educação para a criança, né? E eles me colocavam ali para seguir, né, aqueles deveres de casa, né, aquelas coisas todas. E por mais que eu me esforçasse, eu lembro que era muito difícil para mim, para eu me adequar àquela situação ali. E ao longo da minha vida, aí sim, você vai tendo mais consciência, né? Vai amadurecendo mais. Então, assim, quando eu entrei na adolescência, eu pensei, não quero mais passar por esse negócio de ficar de recuperação, porque repetir nunca repeti, não. Né? Eu sou uma pessoa inteligente, graças a Deus, e assim, nunca repeti, porque também sempre fui muito esforçada, né? Mas eu obtive uma maturidade de que eu não queria mais passar por essa coisa de ficar de recuperação. Então eu passei realmente a absorver aqueles conteúdos ali. Quando eu chegava em casa, fazia os deveres, fazia os trabalhos, estudava. Boa noite! E aí as minhas notas melhoraram, mas eu sempre fui por mais que me esforçasse, uma aluna mediana, porque realmente me adequar sempre foi bem difícil, né? E posteriormente, né? E aí isso tudo aconteceu ao longo da minha vida, inclusive aí eu me tornei funcionária pública e também sempre tendo que me adequar àquele padrão, àquela caixinha, aquela coisa toda, e sempre tendo essa dificuldade de adequação, né? E aí eu, depois de um bom tempo, né, eu cheguei à conclusão que eu não conseguia me adequar, porque se eu olhando para a minha alma sem o ego, né, sem aquilo que media entre os desejos e as regras, as normas, né, não só sociais, né, leis, como também as normas morais e crenças familiares, né? Então, isso aqui é o ego. O ego, ele fica ali como intermediário, né, entre os desejos e aquilo que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, ele filtra o que dentro do que eu desejo eu posso fazer na sociedade em que eu estou inserida, né, e no meio familiar em que eu estou inserida. Então, tirando o ego, né, e quando você tira o ego, você olha para tua alma, para tua essência, né? Para aquilo que realmente você é, tirando tudo aquilo que você aprendeu. E a minha alma, ela é uma alma livre, ela é uma alma leve, ela é uma alma que não gosta de regras, ela é uma alma que não gosta de se adequar a normas, a regras, né? E é muito interessante isso, né? Porque, segundo o Livro dos Espíritos, quando... gente, não vou falar de religião, mas vou falar de espiritualidade, tá? Eu não tenho religião, mas eu sou uma pessoa muito espiritualizada. E sim, eu junto as duas coisas. Eu junto a questão da psicologia com a questão da espiritualidade, né? Porque não tem como você falar de psicologia se você também não falar de espiritualidade. Então, voltando aqui, segundo o Livro dos Espíritos, né? Sem a conotação religiosa, mas assim, a gente, antes de reencarnar, a nossa alma, ela escolhe o pai e a mãe
que a gente vai vir, né? Então a gente escolhe, e a gente escolhe por um motivo. A gente reencarna para quê? Para evoluir, para nossa evolução de alma, né? Então a gente reencarna porque a gente vem para cá, não é aqui não é o paraíso, né? Então não é para ser gostosinho. A gente vem para cá para aprender, né? E cada um tá em um grau de evolução diferente, dentro de um determinado parâmetro, porque senão a gente não estaria nesse plano, a gente estaria em outro. Então todo mundo aqui está num parâmetro parecido, mas cada um num degrau de evolução. Não sei se vocês conseguiram me entender. Vamos supor assim, a gente está entre aqui a Terra, ela fica entre o primeiro e o quinto degrau, tá? Aqui é o planeta Terra, que fica entre o primeiro, imagina uma escada, entre o primeiro e o quinto degrau está o planeta Terra. Tem gente que está no primeiro, tem gente que está no segundo, tem gente que está no terceiro, tem gente que está no quarto e tem gente que está no quinto, dentro do planeta Terra. A pessoa que passou do quinto, ela vai para um outro plano, né? Que a gente não sabe qual é, porque isso tudo é um grande mistério. Mas, quando a gente reencarna, a gente escolhe nosso pai, nossa mãe, nossa família, e a gente nasce daquele pai e daquela mãe necessários para quê? Para lapidar a nossa alma, né? Então, eu, alma livre, que não gosto de seguir regras, que não gosto de me adequar, que não gosto, né, que gosto muito de ser dona da minha vida, nasci de um pai e de uma mãe extremamente tradicionais, né? E tive que me encaixar, me adequar a condições bem tradicionais, com normas, regras, tanto dentro da família como fora da família, e bem rígidas, né? Talvez, se eu não tivesse vivido nesse ambiente tradicional e rígido, hoje eu seria uma aluada. Provavelmente eu seria, né? Só que assim, dependendo do exagero que a coisa é feita, e não tá nada errado, tudo tem que ser desse jeito mesmo, a gente acaba indo para um outro extremo, né? A gente acaba formando o nosso ego, né? E o nosso ego acaba entendendo que ele precisa ir para um outro extremo para ele poder se adequar àquela caixinha ali que é o nosso meio social. E o que aconteceu comigo? Eu fui para um outro extremo. Então, havia um conflito interno muito grande da minha pessoa. Por quê? Porque a minha alma queria ser livre, a minha alma queria se expressar, a minha alma queria falar, a minha alma queria fazer coisas lúdicas. Essa é a minha natureza. A minha natureza é lúdica, a minha natureza é leve, a minha natureza é fluida, a minha natureza é de se expressar, é de falar o que pensa. Mas muitas vezes a minha fala, ela foi tolhida. Por que eu tô falando de mim, gente? Para dar um exemplo. E um exemplo da minha vida. Porque o que eu tô contando aqui de mim também acontece com a maioria de vocês, né? Então, o que aconteceu? Eu fui para um outro extremo porque o meu ego entendeu
que para eu ser validada, eu precisava ser algo bem diferente do que eu realmente sou. Então eu me tornei uma pessoa com grande dificuldade de expressão, né? E que passava uma imagem de muito certinha, sabe? Assim, muito rígida, muito certinha, muito, entre aspas, santinha, né? E eu tô falando isso porque as pessoas falavam, né, assim, que eu via, né, que as pessoas notavam isso em mim, né? Uma dificuldade muito grande de falar, uma dificuldade muito grande de me expressar, uma dificuldade muito grande de dizer o que penso, né? Uma necessidade muito grande de ser aceita no meio, e quanto mais eu tinha necessidade de ser aceita no meio, mais o meio não me valorizava, né? Então, isso durante muitos anos. E quando a gente não tem essa consciência, a gente não consegue entender o que tem de errado, né? E a gente não se sente feliz, porque a gente não tá deixando a nossa alma viver, né? Então, precisa haver o quê? Um equilíbrio nisso aí, né? A sua alma, ela precisa evoluir, ok. Mas ela também precisa ser ela mesma, ela também precisa ser livre. A alma precisa ser livre, né? Então, ao longo do tempo, eu procurei, esse foi o meio que eu encontrei, eu procurei vários tipos de terapia. Comecei com a terapia tradicional, fazendo psicoterapia, né, tradicional. E depois as terapias, elas foram evoluindo, né, para também terapias holísticas aí. E eu experimentei em mim algumas. Então eu fui o meu próprio laboratório, né? Fui o meu próprio laboratório para vários tipos de terapia, e me identifico com algumas delas, e algumas delas me ajudaram bastante, ampliaram bastante a minha consciência, né? E qual a conclusão que eu cheguei? Como é que você vai saber qual é o seu dom? Qual é o seu self? O que a sua alma veio fazer aqui? Porque vós sois deuses. Todos nós somos centelhas divinas. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós temos dentro de nós diamantes brutos para serem lapidados, mas são diamantes. E o que são esses diamantes? Alguém sabe me dizer? O que são esses diamantes? São a nossa alma, né? E a nossa alma é centelha divina. Se Deus é amor, a nossa alma é amor. Se Deus, pelo amor que Ele é, Ele tem o poder, a força e a luz que Ele tem, a nossa alma tem poder, força e luz, e todos nós temos. Ah, mas o bandido que tá matando, ele tem. Ele tem. Ele só tá na sombra da luz dele. Ele não enxergou a luz dele. Ele foi por um outro caminho. Manja, luz e sombra. A lua, ela quando aparece pra gente,
é porque a luz está refletindo nela. Do outro lado, ela está escura. Então, a pessoa é como se ela tivesse do avesso, entendeu? O bandido, ele tá no escuro da alma. Ele não encontrou a luz da alma dele, né? Isso é um movimento fácil? Falar é fácil, né? Falar é bem fácil. Eu tô falando assim para ficar fácil de vocês entenderem. Só que ele encontrar a luz da alma dele no nível que ele está é muito difícil. É muito difícil. Alguns se regeneram? Sim, mas são poucos. Principalmente aqui no Brasil, né? São pouquíssimos que se regeneram. Então, precisa de um trabalho de alma aí muito grande. E, de repente, nem nessa encarnação ele não vai. Geralmente, nesta encarnação, não vai conseguir. E aí é um processo. Mas, assim, eu tenho uma boa notícia. A gente só evolui. A gente não involui. Não sei nem se existe essa palavra. Mas, assim, a gente não retroage. A gente só evolui. E então, até me perdi aqui. Então é isso, o bandido ele tá ali na sombra, né? Mas nós todos sem exceção, temos essa luz dentro de nós, né? O que a gente precisa é encontrar essa luz. Porque a gente nasce de 2 seres humanos em evolução também, e também perdidos, né? Então, eles estão ali inseridos em um meio social, vieram de uma família e que trouxeram, né, desta família crenças que no momento presente talvez sejam crenças limitantes. Eu estou falando de uma forma lato, né? Então, crenças limitantes, vamos supor, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. A criancinha nasce e ela adora cachorro. E a mãe tem pânico de cachorro, pânico. Ela não deixa essa criança chegar perto de um cachorro. E se a criança vai dar carinho no cachorro, a mãe fala assim: sai daí, menino, sai daí que esse cachorro vai te morder. O que ela está ensinando para essa criança? Que toda vez que todo o cachorro morde, né? Então, essa criança, ela vai absorver esta informação e ela pode, tá? Crescer um adulto com medo de cachorro sem nem saber o porquê que tem medo de cachorro, porque nenhum cachorro nunca mordeu ele, mas ele tem medo. Porque a mãe dele falava que todo cachorro ia morder. Mas por que a mãe dele falava que todo cachorro ia morder ele? Porque ela foi atacada por um cachorro e ela ficou com aquele trauma. O trauma é o quê? É algo que acontece com a pessoa em determinado momento da vida e que essa pessoa ela tem um aprendizado negativo do que aconteceu com ela. Então ela leva aquilo para a vida. A mãe teve culpa? Não. Ela realmente viveu aquilo que ela aprendeu com a vida, que cachorro morde. E ela, com medo de acontecer a mesma coisa com o filho, ela passou esse ensinamento para o filho. Só que esse ensinamento estava obsoleto. Por quê? Porque isso serviu para ela, mãe, mas não serviu para aquela criança ali. Porque aquela criança tem medo de cachorro à toa. Porque nada nunca aconteceu com aquela criança ali com relação a cachorro, né? Então são coisas que a gente absorve da nossa família de origem, que um dia serviu para alguém lá atrás, nas gerações
lá de trás. Por exemplo, crença limitante com dinheiro. Uma crença limitante com dinheiro. Ah, dinheiro não traz felicidade. Ou precisamos economizar, precisamos guardar o nosso dinheiro porque um dia pode faltar. Ora, se você tem um emprego estável, ok, você precisa ser controlado, equilibrado com as suas finanças. Também não vai sair aí gastando como se não houvesse amanhã. Você precisa ser equilibrado com as suas finanças. Mas você não precisa ter tanto medo assim de gastar. Aliás, você não precisa ter medo de gastar o seu dinheiro, né? Porque dinheiro parado, o que é dinheiro? Dinheiro é energia, né? Quem viu a minha live junto com a Fernanda, psicóloga de segunda-feira, vai entender bem. O dinheiro, ele é energia, né? Ele é um pedaço de papel físico, mas inserido naquele pedaço de papel ali está uma energia, né? É uma energia de quê? De vida. Uma energia que o dinheiro, ele traz uma ideia de manutenção de vida da pessoa e da família, né? Então, o dinheiro parado, a pessoa está fazendo o que com a vida dela? Ela está parando a vida dela. O dinheiro, ele precisa girar, ele precisa rodar. A energia precisa rodar. A energia parada não serve para nada, gente. Entendeu? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a pessoa que nasce numa família que tem uma crença limitante com o dinheiro, de que o dinheiro um dia pode faltar e, portanto, não podemos gastar, ou então a gente tem que comprar tudo de má qualidade para poder comprar tudo mais barato, sendo que tem o dinheiro, ela está trazendo para ela não, perdi a palavra agora, mas está trazendo para ela menos prosperidade. É o contrário de prosperidade. Menos prosperidade. Ela não está trazendo prosperidade para ela. Por quê? Porque ela está colocando no dinheiro uma energia negativa de falta, né? A escassez. A palavra é escassez. Então ela está trazendo para ela escassez. Por quê? Porque a família dela tem uma crença limitante com escassez, mas tem um motivo para a família dela ter essa crença limitante com escassez. É porque um dia lá atrás, bisavô, tataravô, faltou, né? Aí vamos supor que o tataravô dessa pessoa veio da Itália de navio, não sei, veio, né? Não tem, os imigrantes, eles vieram de navio, sem emprego, buscando emprego aqui no Brasil, e aí faltava, e aí não tinha, e muita gente morreu de fome, né, nas guerras e tudo mais. Enfim, essas situações precárias realmente aconteceram lá atrás, né? E essas crenças, elas foram passadas de geração para geração. Realmente aconteceu a escassez na família, mas foi lá atrás. Mas essas crenças, elas vão passando de geração em geração. E aí chega na pessoa, e a pessoa, ela não passou por aquele problema, mas ela tem uma questão que ela precisa segurar o dinheiro, ela precisa daquela segurança, porque se gastar ela se sente insegura e ela não sabe nem por quê. Porque aquilo foi sendo passado. Então, é realmente a vivência daquela pessoa ali? Ela trouxe isso de alma? Não. Ela trouxe, ela absorveu isso. Então é isso que eu tô querendo dizer, que a gente
a gente quando nasce, a gente nasce uma alma pura. A gente nasce com o nosso self, né? A nossa alma, ela é pura. Nós somos nós mesmos. Só que a partir do momento que a gente é inserido nesse mundo, que a gente é inserido num meio social, que a gente é inserido num meio familiar, mistura tudo. Fica tudo junto e misturado. E chega um ponto que não sabemos mais quem somos, né? A gente pensa que sabe. Quem não tem consciência pensa que sabe, mas não sabe. A gente não sabe. Então, a gente acha que a gente tem o controle das coisas, né? A gente acha que a gente pode controlar o outro. A gente acha que a gente pode controlar. A gente não tem controle nem da nossa própria vida. A gente pode ter objetivos, traçar objetivos, ir atrás desses objetivos e ter motivação para ir atrás desse objetivo. Mas a gente não sabe se a gente vai realizar. A gente não sabe. A gente não tem controle. Que dirá da vida do outro? E tem gente que não olha nem para a própria vida e toma conta da vida do outro. E quer controlar a vida do outro achando que tem controle pela vida do outro, né? Então, e por que eu tô falando isso? Porque como isso tudo acontece no mundo, a gente vai podando a nossa essência. E é por isso que chega um momento que a gente não tem mais, a gente não faz mais ideia do que a gente veio fazer aqui. Isso aconteceu comigo. Eu um belo dia, olhei para mim e falei, eu não sei mais quem eu sou. Muito cedo. Eu não sei quem eu sou. Porque eu só faço o que os outros querem, menos o que eu quero. E quanto mais eu faço o que os outros querem, mais eu sou detonada. Eu não sou valorizada por fazer o que os outros querem, né? A coisa só começou a melhorar pra mim depois que eu passei a dizer o seguinte: dane-se, eu não tô preocupada mais com o que os outros estão pensando de mim. Eu vou fazer o que a minha alma está pedindo, claro, dentro de um contexto, né? Dentro de um limite, né? Do que eu posso fazer. Mas eu vou fazer o que a minha alma está pedindo, sem me preocupar mesmo com o julgamento do outro, sem querer ser aceita. Eu tô aqui falando coisas, verdades, que eu acredito. Graças a Deus tem pessoas aqui que estão me assistindo e eu agradeço a todos por isso, né? É sinal que o que eu tô falando tem conteúdo, e eu sei que tem. Mas, assim, nem todo mundo tá preparado para ouvir o que eu tenho aqui para dizer, né? Mas eu não tô preocupada, porque, assim, as pessoas certas vão estar aqui, as pessoas certas que precisam ouvir o que eu tenho para falar, vão estar aqui no momento em que eu estiver falando. E por que eu sei disso? Por causa da minha fé. Eu tenho fé. Eu acredito, eu sei o que eu estou falando. O que eu estou falando tem propriedade, né? Eu li muitas coisas, eu estudei muitas coisas, eu fiz curso, faço ainda, me especializo. Então eu sei que tem propriedade o que eu estou falando aqui. E hoje eu não tenho a dificuldade de falar, eu não tenho mais a trava da fala. Eu falo e gosto de falar. Eu gosto de me expressar, eu gosto de compartilhar o que está aqui dentro, porque eu sei que aqui dentro tem muito conteúdo, mas naquele momento lá, eu falava, eu não sei mais o que eu sou. Aí eu comecei a fazer terapia, e uma das questões minha era muito assim,
Tem muita coisa aqui dentro, tem muito conteúdo, mas primeiro, eu não sei como colocar isso para fora. E segundo, as pessoas não conseguem enxergar o que eu sou. Claro que não conseguiam. Eu estava me escondendo. Eu estava escondendo a minha alma em mim mesmo, num personagem que eu modelei ali ao longo da minha vida, com a minha vivência. Não era eu. Era um personagem, mas não era eu. Né? Então, isso acontece com muita gente, né? E aí, qual foi o movimento que eu fiz? É um movimento, gente, que ele é interno. Não, a cura da alma, ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, os meios externos, eles existem para nos direcionar. Eu não vou dizer que o meio externo ele não serve para nada. Claro que não. Tá aí as terapias, tem o tarô terapêutico que direciona muito bem e eu acredito e gosto. Tem a astrologia também, que eu acredito e gosto. Tem a constelação familiar, que eu acredito e gosto, né? Então, terapia transpessoal, que reúne todas essas técnicas holísticas de terapia, né? E que são meios externos, técnicas, que ajudam a dar uma direção. Mesa radiônica, também fiz, sabe? Tudo isso, fiz tudo isso. E essas técnicas externas, elas ajudam a dar uma direção para a pessoa. É uma direção. Porque às vezes a pessoa está tão perdida nela mesma que ela não sabe nem que direção ela vai tomar no processo de individuação dela. Depois eu vou explicar o que é o processo de individuação. Então, é um processo... essas técnicas, elas vão direcionar, mas o trabalho, quem faz é você, sabe? Jogo de tarô nenhum vai resolver a tua vida, constelação nenhuma vai resolver a tua vida, terapia nenhuma vai resolver a sua vida, psicologia, psicanálise, nada disso vai resolver a sua vida se você não fizer algo por você. Se você não mergulhar fundo, olhar para a tua alma, olhar para você mesmo, olhar para a sua luz, para a sua sombra, não é só para a luz, não, é para a sombra também. Não é rejeitar, rechaçar a sombra, não, é acolher. Sim, eu sou isso aí mesmo, eu sou isso aí. Ah, eu sou controladora, eu sou controladora. Eu não tô dizendo que eu sou não, tá? Só tô dando um exemplo. Hoje eu não sou, já fui. Eu sou controladora, sabe? Até as coisas ruins. Acolhe isso. Acolhe primeiro. A partir do momento que você acolhe. Eu sou grossa. Eu sou grossa. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou um ser humano bom. Eu sou humano, mas eu sou grosso. Acolhe tudo isso. Reconhece tudo isso. Olha para isso primeiro. Olha para isso. Olha para tudo isso. Depois, aos poucos, com o trabalho terapêutico que você escolher para você, você vai lapidando e você vai moldando a tua alma de acordo com o que você quer. Ok? Quando você olha para a tua alma e acolhe tudo, você está olhando para a essência da tua alma, né? Quando você olha para a essência da tua alma, você olha para o que te torna feliz. O que desde pequena eu tinha tendência, que eu gostava de fazer, que pudesse trazer uma contribuição
para o mundo não é o fazer por você, mas é o fazer que te dá um prazer e que ao mesmo tempo leva uma contribuição para o mundo, para a vida. Essa é a essência. Aí vocês vão falar assim, mas e o dinheiro? O dinheiro, ele é a consequência. Porque a partir do momento que você começa a colocar em prática aquilo que é da tua essência e começa a gerar algo em contribuição para o mundo e para as pessoas, esse dinheiro vem em retorno ao que você está doando. Por quê? Pela lei do equilíbrio. Então, a tua energia sai, você se doa e isso retorna para você em forma de dinheiro. Dinheiro é o quê? Vida, para que você tenha condições de gerar mais daquilo que você está dando para o mundo. É bonito isso, né? Então, é muito diferente do que nós aprendemos, não é só o buscar fazer algo que me dê retorno financeiro só por fazer, sem pensar se eu tenho mesmo dom para aquilo, né? Aí vocês vão falar assim, mas as faculdades estão aí para preparar as pessoas, né? Faculdades, escolas, enfim. Nós temos aí cursos, né, técnicos para preparar as pessoas para elas se tornarem bons profissionais. Temos sim. Mas se eu, vamos supor, se eu tenho desde criança facilidade para a área de humanas, vamos supor, né? Eu gosto de estudar português, eu gosto de ler, de literatura, e eu tenho dificuldade para a área de exatas, matemática, física, química. Aí eu ouço dizer que ser engenheiro é bom porque ganha muito dinheiro. Aí eu vou fazer a faculdade de engenharia. Eu vou me formar em engenheiro. Eu vou me formar em engenheiro. Mas imagina a dificuldade que eu vou ter ao longo da minha vida, indo de encontro à minha natureza, que não nasceu para isso. Tem dificuldade, não nasceu para isso. Ok, eu vou aprender, mas eu tenho dificuldade para isso. É por isso que muitas vezes as pessoas elas se tornam profissionais, mas elas não conseguem ser bons profissionais. E elas passam a vida toda pelejando ali, naquele trabalho ali. Porque ele não tá nutrindo a alma dele. Ele não é feliz naquele trabalho ali. Ele não consegue gerar nada para ninguém. Ele gera apenas um retorno financeiro para isso, quando consegue gerar, né? Porque a pessoa, quando ela não é boa, muitas vezes ela fica desempregada. Então, às vezes, ela não consegue gerar esse retorno financeiro, né? E aí, como que eu descobri, né, o meu propósito de vida? Desde nova, eu sempre gostei de ler, mas não era qualquer leitura, não. Eu gostava de ler, quando eu ia numa livraria, eu buscava sempre os livros de autoajuda ou os livros de espiritualidade. Não espíritas, mas espiritualidade, sabe? Aqueles livros assim, regressão, muitas vidas, muitos métodos. Eu adorava essas coisas.
Então, eu sempre gostei, desde muito nova, daquilo que é oculto, daquilo que não está nas nossas vistas, que a gente não pode enxergar com a nossa visão limitada, daquilo que está por detrás, escondido. Eu sempre gostei de investigar. Investigar o quê? A alma humana. É por isso que, em primeiro lugar, eu me interessei pela psicologia e depois, mais ainda, pela psicanálise. Porque a psicanálise investiga o inconsciente, que é aquele que está abaixo do... Tem o iceberg, né? O iceberg, né? E a ponta do iceberg, o que aparece é o consciente. Mas grande parte do iceberg está submerso. E esse é o inconsciente. Eu queria entender o inconsciente, porque o consciente é fácil. Você vai tratar um cliente, ele vai vir falando um monte de coisa. Mas eu não vou me basear só no que ele está falando. Eu vou pegar algumas palavras-chave do que ele está falando, né? E vou ali anotar, que me saltar, né, aos olhos ali, que me chamar a atenção. Mas eu vou analisar não só isso, expressão facial do corpo, porque o corpo fala, né? Então eu estou fazendo ali, enquanto eu estou falando com o cliente, né, na anamnese, eu já estou fazendo uma análise geral da pessoa, não só pelo que ela está falando, mas pelo que ela está falando, pelos gestos que ela está fazendo, pelo piscar de olho dela, para onde ela olha, eu estou observando tudo. E aí, dentro do que eu estou observando, eu vou extrair o que está por trás daquilo que aquela pessoa está me dizendo. O que está por detrás disso daí que ela tem consciência? Porque se eu só fosse me basear no que ela tem consciência, eu não estou fazendo terapia com a pessoa está ali para descobrir como que ela resolve aquele problema ali. Ela vai me colocar o problema. O problema é o quê? O sintoma. Eu preciso descobrir o que está por detrás do sintoma. O que está no inconsciente daquela pessoa ali. Então, o que está no inconsciente daquela pessoa foi o que gerou aquele problema ali que ela está me falando. Para resolver o que ela está me falando, eu preciso chegar na raiz, no trauma original, no que gerou aquilo ali, né? Percebe como é profundo? Então, eu sempre me interessei por isso, por ser uma investigadora da alma humana, por descobrir o trauma original, por descobrir o que está por detrás de determinados comportamentos que nem a própria pessoa consegue entender, né? E com isso, ajudar essas pessoas a se entenderem, a abrirem a consciência, expandirem a consciência e buscarem um caminho de cura. Olha como isso é lindo, gente. Eu sou apaixonada por isso. Mas na época eu não sabia bem o que eu queria. Eu só sabia que eu me atraía por isso, né? Porque aí eu fico pensando assim, mas por que será? Não sei, gente, ao longo da minha vida, eu vi pessoas tendo comportamentos que eu olhava assim, e eu falava assim, meu Deus, mas por que essa pessoa age dessa forma? E eu acho que eu queria entender, sabe? Assim, por que aquela pessoa agia daquela forma? E um jeito de ajudar aquelas pessoas ali a serem um pouco mais felizes e equilibrados em suas vidas, né?
Então eu acho que foi daí. E aí eu descobri meu dom, né? Então é desta forma que vocês vão conseguir aí fazer esse mergulho interno para descobrir o dom de vocês. Seus filhos pequenos, observem até nas coisas que vocês consideram negativas que eles fazem, o que será que está ali naquela essência daquela alma ali? Qual é o dom daquela alma ali, né? Por que a pessoa, um menino que vamos supor assim, que faz pirraça, que é mandão, vamos supor assim, né? Que quer enfrentar os pais. O que é essa criança? Tô dando só um exemplo, tá, gente? Assim, para ficar mais claro. O que será que está na essência dessa alma dessa criança? O que ele é? O que ele gosta de fazer? Ah, ele gosta de tomar conta dos outros. Ele gosta de ordenar, né? Ele gosta, então, de administrar. Então, ele tem o dom ali de fiscalizar, sabe? Então, é por aí. É ir analisando o filho de vocês no que ele qual é a essência da alma deles, e daí ir puxando o dom e puxando o propósito de vida dessa pessoa, ou melhor, deixando que ela siga nesse propósito, né? Muitas das vezes a gente se preocupa, mas como eu já falei antes, a gente não tem o controle nem da nossa vida, que dirá da vida dos outros, né? Os filhos são almas de Deus e que Deus nos emprestou para que a gente direcione os filhos, mas eles não são nossos. Então, muitas das vezes, eu falo isso com propriedade, porque eu sou mãe, né? E muitas das vezes a gente não vai conseguir ter o controle da felicidade dos nossos filhos e nem da vida dos nossos filhos, né? O que a gente pode fazer é direcionar. A gente vai direcionar, a gente vai educar da mesma forma que fomos educados, né? E não igual aos nossos pais, não é isso que eu tô querendo dizer, não, mas assim, a gente traz uma bagagem, né? Então, assim, a gente vai modular, né? A gente vai moldar essa criança, a gente vai dar uma educação para essa criança, sim, dentro daquilo que a gente aprendeu de bom. Mas a gente precisa deixar essa alma livre para ela se encontrar, né? E muitas das vezes a gente vai ter que ter fé de entregar a Deus, né? E quando a gente relaxa, isso serve para nós e serve para os nossos, tá? Quando a gente relaxa em Deus e entrega, e simplesmente entrega, e não se preocupa com as consequências do negativo, ou do julgamento, ou de que algo negativo pode acontecer, a gente tem paz. A gente tem paz interna. Então, eu levo a minha vida da seguinte forma: eu não vou me preocupar. A própria palavra já está dizendo. Não vou me preocupar com algo que não é realidade no momento, que só é algo da minha cabeça. Porque pode acontecer. Ah, o mundo tá tão violento, ela pode ser assaltada, ela pode ser sequestrada, ela ou ele, né?
podem ser sequestrados, podem ser assaltados, podem ser... Mas por que vai acontecer sempre alguma coisa negativa, gente? Até porque se vocês só pensarem no negativo, vocês estão atraindo para vocês o negativo. Então relaxa, entrega para Deus, porque nossos filhos são criaturinhas de Deus e nós também somos criaturas de Deus. Todos nós somos irmãos, filhos dele. Deus, nossos filhos estão emprestados para nós. Nós estamos cuidando e direcionando. Mas eles não são bonecos, eles não são nossos, né? Então, a gente precisa, em um certo ponto, deixar ir, deixar fluir. Vai em busca, vai com Deus e a gente fica em paz conosco, em paz com o outro, né? Se o filho precisar em algum momento da sua ajuda, você vai ajudar, né? É aquela parábola na Bíblia, né? Não tem? Do filho pródigo que retorna à casa do pai, e aí o filho fala assim: poxa vida, mas eu gastei toda a fortuna e você está me recebendo aqui? E por amor aquele pai recebe. É bem por essa linha, né, que a gente deve seguir. Porque assim, o que acontece? A própria falta do filho, a própria atitude de pródigo, né, que ele gastou toda a fortuna, já serviu de aprendizado. Então o pai, ele não precisou falar nada, né? Então tem vezes que é melhor a gente se calar e deixar o filho seguir o próprio caminho e dizer a ele: se algo acontecer, eu estou aqui para te dar o suporte, a rede de apoio. A rede de apoio. Eu sou a sua rede de apoio. Mas a educação que eu dei, você está levando para a vida. E acreditar, ter fé nessa educação que você deu para o seu filho, que com certeza não foi perfeita, porque você não é perfeito, você é um ser humano, assim como eu também, todos nós somos. Então, assim, vamos ter falhas sempre, em qualquer instância, né? Vamos ter falhas sempre. Mas acreditar que mesmo com falhas, a educação que a gente deu para os nossos filhos foi a suficiente. Afinal de contas, você não é pai e mãe daquele serzinho ali à toa. Por algum motivo ele é teu filho, né? Então é isso, gente. Era o que eu tinha para falar para vocês. Eu vou encerrar aqui porque já passou de 9 horas. Espero que vocês tenham gostado da minha live. Quem não conseguiu assistir agora ao vivo, eu vou deixar gravada aqui embaixo, tá? Depois eu vou botar no TikTok, vou botar no Facebook. Tem o meu canal do YouTube, tá, gente? Não esqueçam do meu canal do YouTube, Harmonizando as Emoções. Ativa o sininho lá, dá um joinha, coloca aqui o que vocês acharam. Se gostaram, coloca. Se não gostaram também, tá tudo certo, também pode colocar, não tem problema nenhum. Só não podem me xingar, tá? Porque aí eu vou excluir. Mas pode falar, dá aí a sua opinião, falem mesmo, tá? E é isso, gente. Um beijo. Ah, deixa eu só falar uma coisa. Eu e a Fernanda, a psicóloga do Espaço Aquários, aqui na Ilha do Governador, estamos formando um grupo aí de constelação familiar presencial, tá? E a gente vai fazer aí um grupo no dia 2 de março, né? De 10 a meio-dia,
tá? E todos vocês estão convidados. Vai ser um presente que a gente vai dar num valor simbólico assim bem pequenininho, para a gente dar a possibilidade de todos participarem, tá bom? Então eu encontro vocês lá. Um beijo e fiquem com Deus.